Olá pessoal, hoje estamos aqui para ensinar para vocês como fazer a instalação do receptor CTW4 da linha linear HCS de controle de acesso. Nós vamos utilizar aqui um receptor CTW4, um módulo guarita IP, uma leitora 102 apenas para fazer o cadastro dos dispositivos ao final e vamos utilizar aqui uma 101A, certo? Uma 101A para a gente fazer o teste e ver se a instalação de fato irá funcionar. Nós temos aqui um chaveiro e um cartão de proximidade que nós cadastraremos ao final para fazer o teste, ok? Pessoal, o intuito desse sistema é mostrar para vocês como instalar e programar tudo em relação ao chaveiro e cartão de proximidade. Isso facilita muito o acesso de pedestres ou mesmo de veículos em alguns condomínios que utilizam esse sistema para tal, ok? Pois bem, eu queria ressaltar para vocês que aqui nós deixamos ligado já na alimentação 12 volts, corrente contínua, o módulo guarita e o receptor CTW, certo? O módulo guarita aqui com a fonte com pino normal, você está vendo aqui, certo? E a leitora para fazer o cadastro, que é essa 102 aqui, ela está conectada direto ao módulo guarita, por isso ela está alimentada também. Daqui a pouco vamos falar sobre essas conexões aqui. Assim como o receptor CTW, por exemplo, que também está alimentado e consecutivamente a leitora aqui, a 101A, também está alimentada. Aqui a 101A, que também está alimentada, pois ela é alimentada diretamente pelo receptor CTW, assim como a 102 é alimentada pelo módulo guarita, ok? Vamos falar um pouco também sobre essas conexões aqui. São vários fios, né, que são importantes na instalação e que faz bem saber para que serve cada um deles. Vamos iniciar? Pessoal, sempre procure um lugar onde o porteiro possa visualizar da melhor maneira os eventos na tela do módulo guarita e fixe ele na própria guarita, ok? Após isso, você precisa passar um cabo de comunicação até o local onde será instalado o seu receptor CTW4A. Esse é o cabo, é o cabinho CAN que você já conhece, né? Habitualmente falando, do sistema linear. Ele é responsável por interligar o módulo guarita a quaisquer receptores interligados a ele. Eu lembro a vocês que nós podemos ligar até 8 receptores de cada tipo no módulo guarita. Nesse caso, CTW4A é um receptor próprio para cartão de proximidade, que é o caso que nós vamos mostrar aqui. Posso ligar até 8 receptores desse, endereçáveis, certo? Endereços de 1 a 8, e cada um desses receptores se comunicando com até 4 leitoras. Eu tenho aqui 4 portas, né? Sendo que uma está ocupada por essa leitora e mais 3 portas vagas das leitoras L2, L3 e L4, totalizando assim, com 8 receptores, até 32 leitoras, certo? Ainda falando sobre esse cabo CAN aqui, ele acompanha o equipamento, né? Ele acompanha o equipamento, em muitos casos você pode deixar módulo guarita e receptor ali na guarita mesmo, e as leitoras passar talvez ali um cabo de rede, né, até o local próximo ali do lado da guarita, onde será instalado as leitoras, certo? Mas imagine que você tenha que deixar o receptor talvez numa distância mais longa do módulo guarita, talvez 20, 30, 40, 50, 100 metros. Então você deve passar um cabo, certo? Passar um cabo, pode ser um cabo de rede também, e fazer a crimpagem desse cabo CAN, seguindo o mesmo padrão de fábrica, sempre crimpagem idêntica, sem inverter a polaridade na confecção desses conectores aqui, ok? Você pode usar também um alicate como esse aqui. Aqui nós temos um modelo para vocês verem. Esse alicate ele tem 3 funções. Ele crimpa RJ45, o 11 e o 9, que é esse mais estreito, né? Que é o caso do cabo CAN que nós usamos aqui. Aquele RJ que vai no monofone do aparelho telefônico. Vamos falar então aqui sobre a alimentação. A alimentação do receptor também é 12 volts, certo? Já deixei conectado aqui para facilitar aqui na instalação, mas é bem identificado nesse caso, vermelho positivo, preto negativo, ok?
Eu liguei uma fonte de 5 amperes e fiz alguns rabichos aqui, apenas para alimentar esses equipamentos que estão aqui, certo? Lembrando sempre aí que você pode pôr uma fonte de 1 ampere no módulo, talvez uma fonte de 2 amperes no receptor, pois ele mesmo fornece alimentação para até 4 leitoras, certo, pessoal? Todo receptor CTW4 ele já vem com esses 4 rabichos aqui, que você faz a conexão aí com até 4 leitoras. Vamos explicar para vocês como vocês fazem essa conexão, certo? Então, uma vez que nós já vamos conectar o cabo CAN aqui na nossa instalação, certo? Interliguei na conexão CAN do módulo guarita até o receptor CTW4, ok? Está interligado aqui. Então, módulo instalado e alimentado na tensão de 12 volts, receptor instalado e alimentado em 12 volts e os dois se comunicando por meio do cabo CAN, certo? Eu lembro a vocês que todo fim de instalação, ou seja, no último receptor da linha CAN, você deve colocar esse resistor aqui, que é o fim de linha, certo? Esse RJ com esse resistor aqui. Aí nesse caso é o receptor aqui, ó. Vamos colocar aqui no receptor mesmo, que é o último da nossa linha, pois estamos instalando apenas um equipamento, certo? Eu poderia, por exemplo, sair daqui dessa conexão CAN, onde eu coloquei o RJ, deixa eu aproximar aqui para vocês observar, tá vendo aqui, ó? Sair com outro cabo CAN aqui, entrar em outro receptor, em outro, em vários receptores e somente no último colocar esse resistor de fim de linha. Como só temos um, ele ficará aqui mesmo. Pessoal, então está feita a nossa instalação de equipamentos, certo? Vamos falar sobre a conexão agora da leitora ao receptor. Eu só vou tirar o cabo CAN aqui um pouquinho para não atrapalhar a visão aqui dos cabos, certo? Para ele ficar certinho para vocês acompanhar. Esse rabicho que já vem com o receptor, ele é constituído aí de 6 vias, sendo preto e vermelho. Deixa eu separar aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês, certo? Preto e vermelho, que é a alimentação da leitora. Você vai ligar no preto e vermelho da leitora. Aqui, ó. Aí você tem depois um verde e branco, que está aqui, ó. Verde e branco, o que que é? Comunicação WIGAN com a leitora 101A. Poderia ser, por exemplo, uma 102, certo? Outras leitoras do mesmo padrão aí sendo linear. Você liga a cor com a cor, o branco com branco, o verde com verde, preto com preto e vermelho com vermelho. Só que tem um detalhe. Aqui na leitora eu tenho alguns cabos a mais. Eu tenho aqui, vou aproximar para você observar. Eu tenho aqui, ó, um azul, um amarelo, um preto, um cinza, um verde, um branco e um vermelho. Preto você junta com o cinza da leitora, certo? O preto com o cinza da leitora, você junta os dois para funcionar nesse sistema, tá vendo aqui? Você junta o preto com o cinza e liga no preto que vem do receptor, liga no negativo. O verde você vai ligar com o verde, o branco com o branco, o vermelho com o vermelho. Só que no caso do azul e do amarelo da leitora, você não liga o amarelo da leitora direto no amarelo do receptor, certo? Você junta o amarelo com o azul da leitora e liga no azul que vem do receptor. Está aqui, ó. Igualzinho você está vendo aí na imagem. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui para facilitar. Desta maneira, ok? Certo. Essa é a conexão com a leitora. Está pronto. Inclusive ela está acendendo em azul aí, como você pode ver, ó. Aqui na parte central. Mas agora eu te pergunto, para que serve esse fio amarelo que sobra aqui no chicote que vem do receptor? Esse fio amarelo. Imagine que você tem apenas uma leitora para o pedestre talvez fazer a entrada, mas na saída quer colocar um botão. Uma botoeira ali para ele apertar e sair, acionar a mesma porta. Esse é a conexão que você tem para com um botão, esse fio amarelo aqui. Se você, por exemplo, der um curto entre este amarelo e o negativo, o amarelo e o negativo do mesmo rabicho, você aciona o mesmo relé que essa leitora acionaria, ou seja, abre a mesma porta. Pode entrar com a leitora e sair por meio de uma botoeira ligada, talvez um interruptor ali entre o amarelo e o preto, ok? Pessoal,
Esses vídeos que nós fazemos, eles são assim bastante dinâmicos, né? São bastante rápidos. Se você ficar com alguma dúvida, não hesite em ligar-nos no 28238800, nosso DDD é 011, certo? Lembrando que você pode acessar também o site linear-hcs.com.br e lá você encontra manuais, dicas importantes, bem como o telefone do suporte, ok? Suporte pessoal do plantão aí para atender vocês, mesmo fora do horário comercial. Antes de religar o cabo CAN aqui que eu já havia ligado, vamos falar para vocês aqui dessa conexão aqui, importante. Essa é uma leitora 102, poderia ser uma 101 também, sem problema. Que nós estamos utilizando como se fosse o leitor interno do antigo módulo Guarita 2010. Nele, para cadastrar o cartão, nós pegávamos, virava a chave, aproximava lá o chaveiro ou o cartão do próprio módulo Guarita, certo? No módulo IP nós não temos o leitor interno, então você pode conectar aqui a leitora nessa conexão aqui, certo? Esse rabicho aqui já acompanha o módulo Guarita, constituído de todas essas vias aqui, e eu vou explicar para vocês como fazer essa interligação com a leitora para fazer o cadastro, porque é nela que nós vamos aproximar o cartão ou chaveiro para fazer o cadastramento. Pois bem, aqui eu tenho um chaveiro e eu tenho um cartão. Antes de fazer o cadastramento, antes de passar para essa parte de programação, vamos falar sobre essas conexões aqui. Essa leitora 102 que eu tenho aqui, por exemplo, ela tem basicamente a mesma configuração de fios que essa 101 aqui, certo? Então nós temos aqui um preto e um vermelho, que é a alimentação. Um preto e um vermelho, que é a alimentação, que liga com preto e vermelho mesmo. Aí nesse rabicho aqui, que sai do módulo Guarita, nós temos preto e vermelho, branco e verde, e dois azuis com dois brancos, que na verdade são aqui comunicação 485. Mas para essa leitora de cadastro utilizamos a comunicação WIGAN, que é o verde e o branco, ligado no verde e branco da leitora. Então cor com cor, somente 4 vias, certo? Então já facilita. Eu conectei aqui, ela foi religada, como você pôde confirmar aí, certo? Eu vou até aproximar o conector um pouquinho mais aqui para vocês poderem acompanhar melhor essa questão aqui, que é muito importante. Você tem aqui o preto e o vermelho, certo? Vermelho e preto aqui, que é a alimentação do receptor, certo? Uma fonte aí sempre 12 volts, corrente contínua. Na sequência nós temos um amarelo, um marrom e um cinza. Um amarelo, um marrom e um cinza. O que é esse amarelo, esse marrom e esse cinza? É a conexão de relé do receptor. Por exemplo, o amarelo, para você que, por exemplo, já conhece o sistema linear, deve lembrar que sempre o relé amarelo no sistema linear é o relé 1. O relé correspondente à cor verde seria o relé 2, correspondente à cor laranja é o 3 e o último é lilás ou roxo, ou seja, 4 relés. Por que 4 relés? Porque, como eu mencionei no início, você tem conexão para 4 leitoras. 4 leitoras, 4 relés. Sempre a leitora 1 comanda o relé 1, a leitora 2 o relé 2, a 3 o 3 e o relé 4 é comandado pela 4ª leitora. Então o amarelo com marrom e cinza fazem comum NA e NF. Amarelo, marrom e cinza é comum NA e NF do relé 1. O laranja com marrom e cinza, que é o próximo para aqui, na realidade é o relézinho 3. É o relé 3. Laranja, marrom e cinza, comum NA e NF. Atrás, aqui na parte de trás do conector, você tem um verde com marrom e cinza, que é o relé 2. E na parte de trás aqui também, atrás do relé laranja, que é o 3, nós temos o relé 4, constituído aí de roxo, marrom e cinza. Roxo, marrom e cinza. Portanto, se você vai chavear apenas uma tensão comum de uma fonte, de uma fechadura normal, você vai usar o comando NA, que seria amarelo, por exemplo, o relé 1 com o marrom, ou laranja com o marrom, relé 3, verde com o marrom, relé 2, ou roxo com o marrom, que é o relé 4. Mas se você vai usar, por exemplo, um contato NF, que se aplica no caso de algumas fechaduras eletroímã, então você usa o amarelo, que é o relé 1, com o cinza, e as outras cores respectivamente. Amarelo, relé 1, verde, relé 2, laranja, relé 3 e roxo, relé 4, sempre com o cinza correspondente a ele, certo?
Tudo isso que eu estou falando para vocês, deixa eu só religar o receptor aqui, você vai ver que a leitora também vai ligar. Certo? Tudo isso que eu estou falando para vocês está descrito aqui, ó. Essas conexões estão todas identificadas aqui no silk do próprio receptor CTW4, certo? Eu lembrei a vocês que vocês podem ligar até 8 receptores de cada, certo? Então você pode programar aqui nesse Deep Switch aqui, ó, chavinhas 1, 2 e 3, o endereço aqui do receptor, certo? Você pode ligar até 8 receptores endereçáveis e a tabela do endereço CAN está aqui, ó. Por exemplo, todas as chaves desligadas é endereço 1, padrão de fábrica. Se você ligar a chave 1, fica endereço 2. Chave 3, você liga aqui, ó, ligando a chave 3 para o endereço 3, chave 2. Se você ligar somente a chavinha 3, é endereço 5. Se ligar todas as chaves, é endereço 8, certo? Apenas um exemplo para vocês. Por que isso é importante? Porque às vezes você tem ali alguns receptores, alguns acessos no condomínio que devem ser acessados por diferentes moradores. Então alguns moradores têm acesso a uma parte, mas não têm acesso a outra parte. Então você separa o endereço CAN para que as pessoas cadastradas num receptor não façam acesso em outro receptor, fazendo assim com que o local fique mais seguro e controlado. Linear é controle de acesso. Pessoal, então falamos sobre o rabicho do receptor, o rabicho da leitora, o rabicho que alimenta a leitora de cadastro no módulo Guarita, certo? Então agora vamos fazer uma programação aqui de um chaveiro. Vamos fazer a programação de um chaveiro. Como podemos fazer? Você gira a chave do módulo Guarita, pressiona Enter, seleciona Grava, que é a primeira opção com Enter, aí você desce com a seta para baixo até cartão, pressiona Enter, aí você aproxima os próprios chaveiros da leitora. Uma vez, duas vezes. Na primeira vez ele dá não cadastrado, na segunda ele pede para gravar. Eu deixei aqui um teclado padrão USB conectado ao módulo Guarita para eu poder fazer essa digitação aqui. Então vou digitar aqui com o teclado as informações. Apartamento 157, tá vendo aí? O bloco, seleciono com a seta para cima ou para baixo, por exemplo, eu vou deixar aqui o bloco B, que foi batizado nos labels de bloco com o nome Rosas. Há também um vídeo no YouTube, no canal da Linear, de como você pode editar todos os labels do módulo Guarita, ok? Com a seta para frente, você passa para a linha de baixo, onde há a inscrição CT. CT. E 8 letras N, equivalente a 8 receptores inativos no sistema. Como eu tenho somente o receptor 1, na primeira letra N eu coloco a seta para cima. Para habilitar, passa para S, como se fosse um SIM, certo? Habilitando assim o cadastro desse chaveiro neste receptor, que é o receptor número 1. E avanço com a seta para frente até a linha de baixo, onde a partir do primeiro caractere eu posso descrever o nome do usuário. Ok? Pressiono Enter, deixo sem veículos, pois trata de um acesso de pedestre nesse caso, e confirmo com Enter novamente. Após pressionar Enter, o módulo Guarita volta para a tela de cadastro para eu continuar cadastrando outros dispositivos, certo? Eu posso fazer o cadastro além de usar essa leitora? Se eu não tivesse essa leitora, por exemplo, eu posso fazer o cadastro como? Digitando direto o número serial do módulo no módulo Guarita, certo? O número serial aqui do cartão, está aqui o número, ó. Posso digitar esse número direto aqui no módulo Guarita, para que ele reconheça assim os dados do cartão e eu possa inserir as informações. Nesse caso aqui, o cartão, vamos ver o número dele? 030, vou digitar aqui, 06139. Pressione Enter duas vezes. Dá não cadastrado e você passa a inserir os dados do usuário, certo? Vamos colocar aqui apartamento 114. Vamos deixar esse apartamento agora no bloco A, que foi batizado aqui de Tulipa. Vamos deixar selecionado já o primeiro receptor. Se esse cartão, por exemplo, pudesse funcionar no receptor 3, por exemplo, eu iria até a terceira letra N, colocaria a seta para cima. Ou, tá vendo aqui? Habilitou com S no terceiro receptor. Mas vou desabilitar com a seta para baixo, pois não temos o terceiro receptor. E na última linha, vamos escrever aqui o nome do usuário, ok?
Pronto. Escrevemos aqui o nome do usuário. Então agora vamos confirmar com o Enter. Como eu mencionei que é um acesso de pedestre, confirmamos sem veículo mesmo. E pressionamos Enter 2 vezes após esse procedimento. Aí nesse caso o módulo Guarita volta para a tela inicial para continuar cadastrando outros dispositivos. Então nós cadastramos aqui um cartão e um chaveiro, certo? Vamos retornar à chave de programação. Ele diz que a memória foi alterada e eu tenho que atualizar. Para atualizar eu pressiono Enter. Nesse momento o módulo salva as informações da memória interna dele, no cartão de memória e também transmite essas informações para o receptor. Mas só que, como você pode observar, deu falha de atualização. Isso pode acontecer numa instalação. Por quê? Ele pede para checar os cabos CAN. Você conseguiu identificar por que não funcionou nossa atualização? Exatamente, porque o cabo CAN do início que eu havia ligado, eu desliguei para continuar com a apresentação. Vamos religá-lo? Uma vez que o cabo CAN foi confeccionado corretamente e pressionamos Enter na atualização, dará a atualização feita com sucesso. Por enquanto ele está atualizando, o LED do receptor aqui estabiliza aceso constante e após a atualização ele volta a piscar continuamente como está acontecendo agora. Então só lembrando que essas informações ficam salvas na memória do módulo Guarita. Agora nós vamos pegar aqui tanto o chaveiro como o cartão e vamos fazer um teste, ok? Observou? Aqui a identificação do chaveiro cadastrado. Agora vamos fazer um teste aqui do cartão. Pedestre, entrada e o nome do usuário aqui, bem como apartamento, bloco, certo? Pessoal, eu lembro a vocês que em caso de dúvida, não hesitem em entrar em contato com a gente. Estamos à disposição para resolver aí as questões que porventura surgirem e com certeza é um prazer para a gente poder ajudá-los. Muito obrigado e até a próxima.